há pouco. Acabou de acabar a entrevista coletiva do doutor Camilo e do doutor Rodrigo sobre as investigações, o assassinato, aquele caso de desaparecimento no primeiro momento do Gervásio Tadal Nagarrama. Acusado preso, Bianca, eu meio que pescocei quando o doutor Rodrigo estava falando que a detenção se deu esse domingo e em Sorocaba. Boa semana para você, para o Emerson, bom trabalho. É isso mesmo, Rodrigo. Ótimo dia para você, para todos que acompanham o Balanço Geral desta segunda-feira. Vamos todos juntos para mais uma semana e a gente acaba de sair dessa coletiva de imprensa. O principal suspeito pela morte de Gervásio Tadal, de 45 anos, empresário muito conhecido lá em Pilar do Sul, que foi localizado em uma das propriedades dele lá em Pilar, e o principal suspeito pela morte já foi preso, que é o caseiro Giovanni Gomes, de 26 anos. Quem vai trazer todos os detalhes é o delegado do caso, doutor Camilo Veiga. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Bom, as investigações começaram lá atrás, no dia 1º de março. Boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente. Essa investigação ela se iniciou na cidade de Pilar do Sul, né, com o desaparecimento do Gervásio, que era uma pessoa muito querida na cidade por conta de ser um empresário. Ele tinha supermercados, eles tinham agências de turismo, quando eu digo eles, a família, né? E tinham algumas propriedades rurais que vendiam frutas e legumes para os supermercados e abasteciam outros supermercados da região. Com o desaparecimento dele, as investigações se iniciaram na delegacia de Pilar do Sul e houve, então, o encaminhamento dessas investigações aqui para a 3ª Delegacia de Homicídios da DEIC de Sorocaba, pela nossa expertise nesse tipo de investigação. Então, nós começamos a investigar efetivamente na terça-feira e já localizamos o corpo na quinta-feira, né? O corpo que, infelizmente, estava enterrado numa cova profunda, aproximadamente 5 metros. E depois da localização do corpo, nós continuamos de forma ininterrupta a efetuar os trabalhos de inteligência policial e conseguimos, na data de ontem, efetuar a prisão do Giovanni aqui na cidade de Sorocaba. Giovanni já estava sendo investigado, ele já era o principal suspeito, trabalhava há muito tempo na fazenda junto com o Gervásio. Sim, ele era funcionário do Gervásio, já trabalhava de longa data na fazenda e ele estava sendo investigado já. Nós já tínhamos entendido a motivação do crime, já tínhamos entendido que ele havia saído do estado de São Paulo, ele foi para o estado do Paraná. E nós, através da nossa atividade de inteligência, conseguimos monitorá-lo através da Muralha Paulista, que é um sistema também policial, né, de monitoramento. Nós conseguimos entender o caminho que ele estava fazendo, somando-se às outras diligências policiais, né, que tivemos. Entendemos, então, que ele havia foragido para outro estado e havia retornado. Então, através desse monitoramento, eu consegui efetuar a prisão dele, que foi uma prisão temporária, que eu representei perante a Justiça, pela prisão dele, e consegui capturá-lo ontem durante a tarde. Ele confessa o crime, doutor, motivação desse crime? Ele confessa, sim. Fala, na verdade, ele havia furtado umas caixas, essas caixas de transporte de frutas e legumes, ele havia furtado de 1.500 a 2.000 caixas, e ele vendeu essas caixas. E o Gervásio Tadal acabou descobrindo essa situação e foi cobrá-lo. Disse que se ele não pagasse, ele iria denunciá-lo perante a polícia. Ocorre que o Giovanni, ele apostava nas bets, enfim, ele tinha este hábito. Então, o dinheiro que ele pegou, ele perdeu com essas apostas. Então, ele não tinha como pagar o Tadal. Ele, então, armou uma emboscada para que o Tadal viesse para a fazenda, com uma suposta conversa, e então na fazenda ele conseguiu enforcar o Tadal e ele mesmo, como manuseava os tratores da fazenda, ele pegou a retroescavadeira, escavou uma cova de 5 metros, jogou o corpo do Tadal lá e depois enterrou. Ou seja, ele tinha uma dívida e isso girava em torno de quantos mil reais? Em torno de 10 mil reais, era essa dívida. E o ponto, acho que o crucial da investigação foi a esposa dele. Sim, a esposa foi muito colaborativa, uma pessoa muito
atenciosa, uma pessoa que se mostra do bem, e ela colaborou muito para que nós entendêssemos essa motivação e para que nós, inclusive efetuássemos a prisão dele. E o perfil do Giovanni? Olha, o Giovanni não nos pareceu uma pessoa agressiva, ele entendeu o que havia sido feito, pelo menos isso é o que demonstra as investigações, né? E a gente, pelo que a gente percebeu que não tem agressividade, tirando o fato óbvio de ter matado a vítima, né? Obrigada, doutor, pela sua participação. Mais um crime, Rodrigo, esclarecido. O Giovanni ainda hoje deve passar por uma audiência de custódia.